Nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o chamado arcabouço fiscal, que é um conjunto de medidas que o governo irá adotar para tentar controlar o orçamento, equilibrando ali receitas e despesas. Entre os destaques das medidas anunciadas está a definição de que o crescimento dos gastos no ano será limitado a 70% do avanço das receitas. Vamos repercutir. Primeira pergunta a você, André. O dólar caiu abaixo de 5,10 na quinta, logo depois do anúncio. O que o mercado entendeu que gerou essa reação, hein? Olha, eu acho que quando a gente trata de política fiscal, a gente não tem que olhar tanto o dólar, e sim o comportamento da curva de juros. Ela chegou a cair ontem, hoje está subindo de novo. Bem, o que o ministro da Fazenda apresentou é um business plan, né? Um plano de voo. Agora, para ver se esse business plan vai funcionar para valer, são outros 500, né? Eu acho que até ele construir algumas coisas que podem mitigar, né, o desejo mais gastador do governo, mas isso sou eu achando, porque ele falou das metas, né? Ele apontou, ó, que é isso esse ano, isso outro no ano, e vai ter uma certa banda. Vamos ver se ele vai entregar, né? Existe muita desconfiança do mercado, desconfiança absolutamente compreensível, né? A gente sabe que, apesar do PT, de fato, ter criado, ao longo do governo Lula, superávites grandes, essa não foi a história durante o governo Dilma. Então, existe uma resistência que, sim, é legítimo por parte do mercado. Obrigada, André. Da Luz, o governo sinalizou algum corte de gastos? Como é que vai ser o tom dessa responsabilidade fiscal? Não, Kelly, não sinalizou corte de gasto, muito pelo contrário, ele sinalizou que vai ter crescimento real do gasto no Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu acho, antes de criticar o plano, eu queria trazer que acho interessante e importante que o governo fale desse assunto e traga alguma coisa para a mesa em termos de ajuste fiscal. Até porque uma parte do governo, ali, Mercadante, Gleisi Hoffmann, que não faz parte do governo, mas faz parte do partido do governo, pressionam para gastar sem controle nenhum, né? É pegar o cheque especial, o cartão de crédito e gastar tudo, e depois, daqui 4 anos, o próximo que se vire. Então o Fernando Haddad está numa situação que ele precisa equilibrar esses dois mundos. Então, ele trazer merece ser valorizado e reconhecido. Agora, o plano em si não me parece bom. Não me parece bom porque ele traz crescimentos reais do gasto público. A variação é 70% da variação da receita no gasto público, ficando entre 0,6% e 2,5%, ou seja, vai crescer o gasto real. Nós precisamos transformar PIB futuro em maior gasto público. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai ter uma banda de superávit de 0,25. Kelly, você é uma jornalista experiente, está aí acompanhando o Congresso há tanto tempo. O que você acha que os parlamentares vão fazer na época de pressionar para a liberação de verbas? Vai todo mundo já contar com esse 0,25 para fechar as contas no final do ano. Então, nós vamos trabalhar sempre. O incentivo é sempre a banda de baixo. Então, não me parece que vai ser fácil atingir aquelas metas que foram estabelecidas. Não gosto da ideia do crescimento real do gasto num país que tem um orçamento de 5 trilhões de reais, que gasta muito mal o seu dinheiro, de maneira muito ineficiente. Falar em crescimento de gasto real é algo que não me agrada, mas entendo, em parte, a situação do ministro da Fazenda. Muito bem, só para a gente fechar esse tema aqui do arcabouço fiscal, o público do agro, que é a nossa audiência principal, além de toda a audiência da Jovem Pan espalhada pelo Brasil, quer saber se isso afeta a curva de juro, que foi uma coisa que você mencionou, André, e também como que isso colateralmente gera efeitos no câmbio. Sinteticamente, juro para cima, dólar para baixo, ou juro para cima, dólar para cima? O que a gente pode entender a partir desta página do arcabouço fiscal, André? Olha, eu vou falar um negócio que, enfim, vai ficar meio misterioso, mas muitas vezes a economia 6 é diferente de meia dúzia. Não é porque você sobe a taxa de juros que o real vai se apreciar e nem vice-versa. Tradicionalmente, sim, se a taxa de juros sobe, o real se aprecia. Agora, a respeito da dinâmica fiscal que o governo está apresentando, né, o ministro Haddad está sob pressão de placas tectônicas, né? De um lado o PT, de outro lado o mercado, ele criou essa solução no meio termo. O fato que me parece suficientemente também claro, que a ideia do teto em si, desde que o Paulo Guedes, o ex-ministro, pediu um waiver em 2021 por conta dos precatórios, estourou aquilo. Vamos colocar isso daí no lugar. A ideia, na verdade, é como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal 2.0, vou colocar desse jeito. Mas eu concordo com o Luiz, assim, existe muita preocupação a respeito da sanha
dos políticos. Se de um lado o teto do gasto forçava a discutir os gastos, né? Do jeito que o ministro apresentou, vai forçar os políticos a discutir a arrecadação, né? Então, setores que ou não eram tributados ou tributados de maneira distinta, né? Que fiquem atentos, porque eles vão atrás dessa receita. Não vai aumentar a carga no sentido da alíquota, mas o desejo manifesto do ministro, sem dúvida nenhuma, é arrecadar mais nos próximos anos, né? Obrigada, André. A gente vai entrar nesse tema arrecadação já já. Antes disso, da Luz, qual é a sua visão, juro, dólar, depois desse anúncio do arcabouço fiscal? Eu acho que ficar sem nada, que era a situação atual, né? Ainda estamos sem nada, nós não temos uma âncora fiscal nesse momento, como disse bem o André, nós já furamos o teto lá no waiver, lá atrás, e arrombamos ele na PEC de transição agora no final do ano passado. Então nós estamos sem âncora fiscal. Qualquer coisa é melhor do que ficar sem nada, né? Não há a menor dúvida. Uma diretriz, mesmo que não seja tão crível, mas que aponta para um caminho, ela é melhor do que algo que não aponta para coisa nenhuma, que é a atual situação. Então, isso sim pode trazer um fortalecimento do real. Eu só quero lembrar, tá, que a Bolsa subiu ontem, mas ela subiu muito pelo que aconteceu lá fora. As bolsas americanas subiram muito bem ontem, as europeias melhor ainda, e houve muito movimento da valorização do dólar e não do real. Então, no longo prazo, sim, isso deve ajudar na curva de juros, isso fortalece o real, mas nós vamos ter que ver também o que vai sair do Congresso. O Congresso vai trabalhar essas medidas e eu não sei se vai sair do jeito que entrou. Muito bem, obrigada, Daluz, obrigada, André. A gente vai para o próximo tópico, porque segundo Haddad, o novo marco fiscal não deve envolver a criação de impostos ou aumento de alíquotas atuais. No entanto, o ministro da Fazenda admitiu que algumas desonerações para setores específicos poderão ser revertidas. Aí a gente tem, abre aspas, o que ele disse: temos muitos setores demasiadamente favorecidos com regras de décadas. Vamos, ao longo do ano, encaminhar medidas para dar consistência a esse anúncio. Vamos fechar os ralos do patrimonialismo, disse ele, e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro. Volto com você, André. Diga pra gente, os tributos vão aumentar. Você já deu uma pista pra gente que esse é o único caminho que o governo tem? Não, assim, não é o único caminho de jeito nenhum, né? O que eles estão falando sobre os gastos, né, é que eles vão tirar a questão do Fundeb e o piso de enfermagem, né? Eu concordo com o Daluz que, dado o que a gente conhece do Congresso, né, nem sempre é assim. Agora, esse negócio de mexer nas desonerações, tem que mexer nisso mesmo. Por exemplo, foi feito, lembra lá no finalzinho do governo Dilma, quando deu uma desoneração gigantesca para a linha branca? Qual que foi o critério? Foi bem sucedido? Não foi bem sucedido? Porque o que acontece é o seguinte, Kellen, acho que isso que talvez possa auxiliar um pouco essa discussão. O Brasil é um país cheio de puxadinho, né? Então, toda vez que tem uma crise, algum setor bate lá na porta do governo, usa grupo de pressão e consegue alguma coisa. Isso daí gerou uma tal distorção na arrecadação do governo, porque fica cheio de exceção, que também cria uma série de exceções na forma de se tributar também. Então, vira uma bagunça sem tamanho. Agora, em relação a isso daí que o Haddad falou, é uma coisa ele falar que vai atrás disso. Agora, quando ele colocar essas pautas e os setores acender a luz, vai ter uma discussão grande. Tem coisas que eu acho que vão passar até rápido. Por exemplo, a questão de jogos eletrônicos e apostas online. Isso daí é um mercado que estava sem regulação nenhuma, não só no Brasil, no resto do mundo, que vão atrás. Tudo bem, é uma parte isso. Mas será que vai ser suficiente, né? De novo, o ministro colocou alguns números no papel, né? Vamos ver se ele vai conseguir entregar isso. Porque se ele não conseguir entregar, ou ficar evidente lá por volta de julho, agosto, que não vai conseguir entregar o resultado de um déficit de 1% do PIB esse ano, esquece. Esse plano ninguém vai acreditar nele mais, né? Então ele tem que entregar resultados positivos. Obrigada, André. Daluz, essa desoneração que contribui para o agronegócio em alguns aspectos, né, os benefícios ou isenções fiscais, isso pode acabar? Isso significa aumento de custo tributário para o agro, na sua avaliação? Kellen, o governo
para aumentar gasto em termos reais, é possível que ele tenha que trabalhar mais no lado da arrecadação, né? Isso significa cobrar mais impostos das pessoas. É uma forma facílima de governar essa, né? Eu não preciso mexer na qualidade do gasto, eu simplesmente amplio a minha base. Só que o André falou um negócio que eu acho muito importante, eu acho que esse debate muito caro para o Brasil, ele deve ser feito, que é a qualidade também das nossas desonerações, dos incentivos que nós damos. Está cheio de estudos que mostram que os incentivos que foram dados recentemente, eles não funcionaram e, portanto, eles não devem ser mantidos, eles devem ser revistos e a gente tem que ter a maturidade de entender e aceitar esse tipo de avaliação. Se não é uma boa política pública, seja ela tributária ou de gasto, nós temos que revê-la. Não tem problema nisso. O que eu tenho medo é algo que remete à sua entrevista anterior, lá com o Lobauer. O governo ele escolheu alguns inimigos, dentre eles o agro. E a entrevista do Lobauer demonstrava um aspecto que isso já está posto. Eu não me surpreenderia se o governo também não viesse com uma sanha arrecadatória e tributária para cima do agro. Que não vai prejudicar o agro sozinho, ele vai prejudicar a população, sobretudo a mais pobre, mas que ele cria um imbróglio e um problema que o setor terá que resolver, eu não tenho dúvida. Por isso que eu acho que toda a atenção da bancada ruralista, dos produtores rurais, das indústrias, dos serviços que operam dentro do agronegócio, é pouca no momento desses. Tá certo. André Perfeito, economista, muito obrigada. A gente vai precisar de mais tempo para ouvir você e Antônio da Luz em outras oportunidades. Volte sempre, André. Obrigado pelo convite e, bem, vamos tentar construir um cenário positivo, mas olha, está difícil ainda para ficar otimista. Mas vamos que vamos. Vamos em frente. Obrigada, André. A gente torce por dias melhores. Obrigada a você, Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Volte mais vezes para a gente aprofundar ainda mais esse debate.